Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus irmãos, que imprensado, hein? Pastor Zé Carlos pregou agora e daqui a pouco pastor Juliano Fraga. E eu aqui no meio. Tenham pena de mim e orem por mim. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro da segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, um pequeno e curto versículo. Se o jovem que estava aqui, irmão Samuel, puder continuar ajudando, ele lê muito bem. Capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Repita comigo: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. E todos dizem: podeis assentar, irmãos amados. Meus irmãos, com a ajuda de Deus, eu quero trazer uma palavra sobre nosso querido Noé. Sobre nosso querido Noé, que viveu no tempo da dispensação da consciência. Os irmãos sabem que a nossa teologia pentecostal é baseada nas 7 dispensações. Primeira dispensação da inocência, segunda dispensação da consciência, que vai até o dilúvio. Depois da dispensação da consciência vem a dispensação patriarcal. E meus irmãos, Noé foi da dispensação da consciência. E meus irmãos, Noé era da descendência de 7. Os irmãos sabem que existia a descendência de 7, que era a descendência dos piedosos, e existia a descendência de Caim, a descendência dos ímpios, a descendência espiritual da serpente. E meus irmãos, aquela descendência de Caim estragou tudo, perverteu tudo, de maneira que a maioria do povo misturou-se com a descendência de Caim. E apenas Noé, com a sua pequena família de 8 pessoas, por graça de Deus, permaneceu fiel a Deus. Meus amados irmãos, toda aquela geração estava pervertida e má aos olhos de Deus. A situação ficou tão feia que Deus se arrependeu de haver o quê, meus amados irmãos? Criado o homem. Gênesis 6, 5 e 6, por favor. Gênesis 6, 5 e 6, por gentileza. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Meus irmãos, Deus ficou triste. E hoje, Deus olhando para a terra, como é que está o coração de Deus? Porque Jesus disse que quando fosse perto da sua volta, seria semelhante aos dias de Noé. Então, se o coração de Deus estava pesado naqueles dias, os irmãos imaginem como está o coração de Deus hoje.
Pastor Oswaldo, e a família de Sete era somente Noé? Não, a família de Sete era grande. A família, a descendência de Sete era grande. Mas a maioria da família de Sete se deixou influenciar pela família de Caim. O problema não é a família de Caim. O problema é a família de Sete se deixar levar. O problema não é o que os caimitas fazem. O problema é a descendência piedosa de Sete se deixar levar pela descendência de Caim. E é o que está acontecendo hoje. O problema não é o mundo. O problema não é os filhos de Caim. O problema é que os filhos de Sete estão seguindo o mesmo caminho dos filhos de Caim. E a Bíblia diz que o coração de Deus pesou, Deus ficou triste. E eu acho que Deus hoje está olhando para muita gente e dizendo: para que eu fiz aquela trepeça? Aleluia, glória a Deus. Como é que Deus está olhando para você hoje? Será que Deus está arrependido de ter feito você? Aleluia. É um caso a pensar, é verdade ou não é, irmãos amados? Tem pastor que Deus já se arrependeu de ter chamado ele para o ministério. Porque ele está seguindo a família de Caim. É da descendência de Sete, mas está influenciado e está levado pela família de Caim. Glória a Deus. E meus amados irmãos, mas Noé perseverou em servir a Deus na beleza da sua santidade. Nós achamos uma palavra interessante em Gênesis 6, 8 e 9. Por gentileza, irmão Samuel, né? Por gentileza, irmão Samuel. Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Noé tomou a firme decisão de não acompanhar a raça de Caim. Noé achou o que, meus amados irmãos? Graça. O que é graça? Favor. Imerecido. Eu sei que nesta tarde, nesta escola bíblica, tem muitos irmãos e irmãs que propuseram no seu coração não acompanhar a raça de Caim. Eu sei que nesta escola bíblica tem muita gente que assentou no seu coração não acompanhar a raça de Caim, mas continuar servindo a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia! Mas eu tenho uma notícia para dizer a você. Se você tem esse propósito, se você olha para a raça de Caim e você não quer segui-los, não quer acompanhá-los, não fique vaidoso. Olha, está vendo? Todo mundo está acompanhando a raça de Caim, menos eu. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. A Bíblia diz que Noé achou o quê, meus irmãos? Graça. Se você não está acompanhando a raça de Caim, não fique vaidoso. É a graça de Deus na sua vida. Você achou graça. Aprove a Deus lhe dar sua graça. Porque se não for a graça de Deus, todo mundo vai acompanhar a raça de Caim. Quem escapar é pela graça. Noé achou o quê, meus amados irmãos? Graça. Foi no tempo de Elias. Vocês estão lembrados do tempo de Elias? Todo o povo de Israel acompanhou a raça de Jezabel. Todo o povo de Israel acompanhou a raça de Acabe. E ao ponto de Elias dizer, só ficou eu. Mas Deus chamou Elias num particular
e disse: Elias, você está enganado. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Aí sabe o que é que Paulo diz? Vamos para Romanos, capítulo 11, apenas lendo alguns versículos com os irmãos, enquanto o pastor Juliano chega. Romanos 11, 4 e 5, por gentileza. Romanos 11, 4 e 5. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Se eu fosse você, dava glória a Deus. Eu acho lindo aqui esse texto sagrado, quando Deus diz: assim também agora, mas o versículo 4, mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões. O que é reservar? É pegar e guardar. Eu quero dizer que nesta última hora da igreja na terra, Deus quer pegar você e fazer uma reserva e guardar. Aleluia! Porque o que tem de obreiro se desviando, o que tem de obreiro acompanhando a descendência de Caim, não está fácil. Mas Deus disse: eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Irmão, só escapa quem Deus fizer assim, ó. Só vai escapar quem Deus fizer assim, reservar. Aleluia. Aí diz o versículo de número 5: assim, pois, neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Não fique vaidoso. Se você não seguir a raça de Caim, é a graça de Deus que está atuando na sua vida. Porque naquele tempo só ficou quem, meus amados irmãos? Só ficou Noé e a família. O que tem de igreja apostatando, o que tem de ministério apostatando, o que tem de pastor da Assembleia, eu não estou falando de outras denominações, eu estou falando da nossa igreja. O que tem pastor da nossa igreja apostatando, acompanhando a raça de Caim. Não vou falar da igreja batista, nem da presbiteriana, nem da congregacional. É aqui mesmo. É como lá em Maceió, teve um velho que ficou caduco e foi morar no abrigo dos idosos. E a minha casa, quando eu casei, era de frente ao abrigo dos idosos da igreja. E ele ficou meio caduco, aí saía assim, dizia: epa, Zé Pedro infeliz, você quer me matar? Aí a minha esposa, irmã Vaninha, grávida do meu primeiro filho, botava a cabeça na janela. Ele disse: irmão Alfredo, não tem ninguém aqui querendo me matar não. Tem! Pastor Alfredo, aqui só tem crente. Se é bem católico, é crente mesmo. Ela dizia: mas irmão Alfredo, aqui só tem crente da Assembleia. Ele dizia: é bem da Batista. É da Assembleia mesmo, esse infeliz quer me matar. Glória a Deus. Então não é da Batista, não, é da Assembleia mesmo. O que tem de pastor apostatando, o que tem de pastor esfriando na fé, o que tem de pastor que continua com o paletó, a gravata e a Bíblia, mas não é quem era mais, porque seguiu a família de Caim. Mas nesta tarde Deus quer reservar você, Deus quer pegar você e dizer: eu quero te reservar para tu não acompanhar a família de Caim. Glória a Deus. Amém. Vamos ver 6 e 8, por favor, do Gênesis. Só lendo aqui alguns versículos. 6 e 8 do Gênesis, por gentileza. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé o quê, meus amados irmãos? Achou graça. Não, antes de achou graça tem uma palavrinha. Noé o quê? Porém. Porém é uma conjunção adversativa. Porém é uma conjunção contrária.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E nesta escola bíblica, Deus trouxe você aqui para você ser um porém também. Eu, porém, não vou acompanhar a família de Caim. Enoque, ele guardava a lembrança do seu bisavô Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com quem, meus irmãos? Deus. Ele era bisavô de Noé. Meu irmão, guarde aquilo que você aprendeu dos seus pais na fé, dos seus bisavós na fé, dos seus avós na fé, dos seus pastores que já partiram, dos seus pastores que já estão com o Senhor. Aquilo que você recebeu de Enoque, aquilo que você recebeu dos servos de Deus que já passaram, guarde no seu coração e diga: eu não vou arredar o pé daquilo que eu aprendi com os meus pais na fé. Aleluia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meus amados irmãos, eu fiz aqui uns rabiscos. E eu vi na Bíblia que Noé, com essa pisada que ele tinha, essa pegada espiritual, ele era íntimo de Deus. Deus ainda fala? Fala. Deus fala, irmão. Fala. Mas tem obreiro que nem ele fala com Deus e nem Deus fala com ele. Ele está vivendo uma vida natural. Em vez de ser o pastor Antônio, é o padre Antônio. Glória a Deus, ele não tem mais vida sobrenatural. Ele está apenas rezando a missinha evangélica. Ele não ouve a voz de Deus. Ele não dedica tempo à oração. Ele não dedica tempo às sagradas escrituras. Qual é a prioridade da vida de um ministro? Não é construir, não. Ah, pastor, eu passo o dia todinho com o chapéu de palha na cabeça, passo o dia todinho com a enxada na mão, fazendo massa. Deus lhe abençoe. Agora, Jesus não lhe chamou para isso. A Bíblia diz que quando deu problema na igreja, os apóstolos disseram: vocês aí escolham 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, e vocês botem para tomar conta das panelas, botem para tomar conta das cestas básicas, botem para tomar conta das construções, porém nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Quando for de noite no culto, o povo não quer ver você melado de cimento. O povo quer ver você com um brilho no rosto e cheio do Espírito Santo, transmitindo a palavra de Deus. Você precisa se apresentar a Deus antes de se apresentar ao povo. Você precisa se apresentar a Deus, você precisa passar horas com Deus antes de ir para o púlpito. Você precisa chorar nos pés de Deus e ouvir a palavra de Deus e ler a Bíblia de joelho com a caneta e o papel, buscando de Deus a revelação, para quando de noite você se apresentar, o povo dizer: hoje o nosso pastor esteve com Deus e veio trazer uma palavra de Deus para nós. Há pastores que não têm mais intimidade com Deus. Eles não oram mais, não lêem a Bíblia. Tem pastor que nunca leu a Bíblia toda. Glória a Deus. E ele vai procurar, às vezes nem conhece onde é que está o livro de Joel. Nem sabe onde está Abacuque, ele pensa que está perto de Lucas. Porque ele não tem nenhuma familiaridade com a Bíblia. Não lê livros espirituais, não lê comentários bíblicos. Pastor, por que eu devo ler comentário bíblico? Porque ali estão revelações, esclarecimentos que Deus deu aos servos dele do passado. E você está pegando carona com eles. O presidente dos Estados Unidos, ele lia muito.
E alguém disse: o senhor é muito inteligente porque lê muito. Ele disse: não, eu leio não é porque sou inteligente, eu leio porque minha mente é fraca. Os inteligentes não leem, eles já sabem sem ler. Agora, minha mente é fraca, eu vou ler para aprender alguma coisa. Aleluia! Tem obreiro que não lê mais a Bíblia, tem obreiro que não se ajoelha, tem obreiro que não tira nenhuma hora de oração e leitura da Bíblia. E 1 hora é a taxa mínima. Jesus disse aos discípulos: não pudeste velar comigo nem 1 hora. Você ora 1 hora é a taxa mínima. 1 hora é das crianças tirarem de joelho. Glória a Deus. E não ouve nada de Deus, e quando sobe no púlpito, não tem o que dizer. Glória a Deus, não tem o que contar de Deus, não tem o que revelar de Deus, porque não esteve na presença de Deus, não conversou com Deus, Deus não conversou com ele, dele não leu a Bíblia de joelho, ele não dedicou tempo à oração, ele não apresentou a Deus a igreja, ele não apresentou a Deus a sua pobreza, ele não foi buscar riqueza espiritual. E quando chega na hora, aí o culto de doutrina é dando a oportunidade da irmã Zezé. A irmã Zezé vai pregar hoje. Na outra terça, a irmã Toinha. E ele enche linguiça até a hora da pregação. E ele diz: irmãos, eu estou me preparando, porque quando eu falar vai ser uma bomba. Glória, vai ser uma bomba mesmo, glória a Deus. Estou calado, estou deixando os outros falarem, porque quando eu for falar, vocês vão ver a bagaceira. Glória a Jesus. Meus irmãos amados, Noé ouvia a voz de Deus. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro. O que é pregoeiro? Eu fui procurar no Novo Testamento, na língua original, e na língua original pregoeiro é queris, de onde vem a palavra querigma, de onde vem a palavra proclamação, proclamador. Noé era um proclamador da palavra de Deus. Glória a Deus. Ele era íntimo com Deus. Para você ser um proclamador, um pregoeiro, você tem que ouvir Deus falar com você, irmão. Não é só o livro, não é só ler a Bíblia na hora. Tem crente, irmão, que é preguiçoso, obreiro que é preguiçoso, ele não se prepara, ele não ora, ele não jejuma, ele não lê, e quando é de noite, ele diz: irmãos, eu vou abrir aqui aonde o Espírito Santo mandar. E Judas foi e enforcou-se. Não, irmão, isso aqui não, glória a Deus. O Espírito Santo fala de novo comigo: vai tu e faz da mesma maneira. Não é assim não. O Espírito Santo não tem negócio com preguiçoso. Aleluia. Aleluia. Noé ouvia a voz de Deus, por isso que a Bíblia diz que Noé era pregoeiro. Pregoeiro, querux, quer dizer aquele que fala, aquele que proclama uma mensagem que recebeu de outro. Interessante que querigma era um decreto que os reis davam aos mensageiros. O querigma não era dele, o querigma ele recebia de outra pessoa. O pregoeiro é aquele que prega uma palavra que não é sua, é uma palavra que ele recebeu de alguém superior a ele. E eu vou provar para vocês que Noé tinha uns particulares com Deus. Gênesis 6 e 13. Gênesis 6 e 13. Glória a Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Leia a primeira parte, por gentileza, só a primeira parte. Então disse Deus a Noé. Então o que, meus amados irmãos? Disse Deus. Então o que, meus amados irmãos? Disse Deus a Noé. Deus ainda lhe diz alguma coisa? Ou o que você prega lá é sua mesmo? É coisa da sua cabeça? Diz que tinha um bêbado que era criado na igreja, mas desviou-se, criado na escola dominical, criado no culto doméstico, que aprendeu a Bíblia toda, e ficava na porta do culto. Quando bebia as cachaças, vinha para a porta da igreja com saudade, né? A alma gemendo.
Aí o pastor dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O bêbado lá atrás dizia, palavra de Deus. São João 3,16. Aí o pastor, se Deus é por nós, quem será contra nós? O bêbado, palavra de Deus. Romanos 8,31. Tudo que o pastor dizia, o bêbado sabia. E dizia, palavra de Deus. Quando foi um dia, o pastor abusou-se. Disse, ô porteiro, vai ali no orelhão, chama a polícia para levar esse bêbado enjoado. Ele disse, palavra dele mesmo. Glória a Jesus para sempre. O que é que você está dizendo lá na igreja? O bêbado está lá, viu? Pastor, estou muito atrevido aqui, viu? Me perdoe. Até o bêbado sabe quando o pastor está falando a palavra de Deus e quando está dizendo coisa dele mesmo. Até o bêbado conhece. Glória a Deus. Noé, antes de pregar, ele se apresentava a Deus e Deus revelava para ele e Deus falava para ele o que era que ele tinha para falar com o povo. Lembre-se, pregoeiro, no Novo Testamento grego, significa o querigmador, o querux, aquele que recebe uma palavra que não é dele. O querigmático é aquele que traz uma mensagem que não é dele, que recebeu de um superior. Você vai à presença de Deus receber a palavra, ou você diz as palavras suas mesmo, e até o bêbado já está enjoado de você. Glória a Deus. Tem igreja, irmão, que não está suportando mais o pastor. Aqui em Abreu Lima não acontece, mas em muitos lugares o presidente fica doidinho. Às vezes os crentes são educados, eles não dizem a frase toda. Quando tem tempo de mudança, eles telefonam para o pastor. Meu pastor, se lembre de nós. Aqui não acontece isso, né? Glória a Deus. Se lembre de nós. O que é que ele está dizendo? O que é que os crentes estão dizendo? Tira esse volume daqui. Glória a Jesus para sempre. Lá na Paraíba não acontece, né, pastor? Lembre de nós. Eles não dizem nada, eles não falam mal, só faz dizer, lembre de nós. Por quê? Porque aquele pastor que está lá não vai à presença de Deus, irmão. Se você for à presença de Deus, você vai passar 5 anos, vai passar 10, vai passar 20, vai passar 30, e a glória de Deus não vai faltar na igreja, porque você não está falando o que é seu, você está falando o que é de Deus. Leia de novo, por favor, a primeira parte do versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse Deus a Noé. Então o que, meus irmãos? Disse Deus a Noé. Deus ainda diz alguma coisa a você? Deus lhe revela a mensagem para você entregar à igreja ainda? Deus lhe revela a mensagem? Ou você não busca a Deus, não ora, não lê a Escritura, não lê um comentário, e quando chega lá em cima, o bêbado ouve você e diz palavras dele mesmo. Tem nada de Deus. Meus amados irmãos, Noé não seguiu o povo. Noé não acompanhou a moda da sua época. Segundo os livros extrabíblicos, nós podemos apelar para a literatura antiga, que não é a Bíblia, mas que confirma e corrobora o que está na Bíblia. Existe um livro chamado Livro dos Jubileus e um livro chamado de 1 Enoque, que não são Bíblia, não são inspirados, não são canônicos, mas que têm informações. Eles dizem que Noé, naquela época, era o único sacerdote, era o único profeta e o único pregador que conservava os mandamentos originais de Deus. Diz que naquela época Noé era o único sacerdote, Noé era o único profeta e Noé era o único pregador que conservava os mandamentos originais de Deus. Aleluia. Você tem coragem de ficar sozinho nesse mundo, segurando o que Deus entregou a você? Ou você vai acompanhar os outros? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde, irmãos. O grande problema hoje, irmão, é que as pessoas, elas querem
elas não têm fibra para se manter. Hoje em dia nós estamos na época de Maria vai com as outras. E você nem sabe a origem dessa palavra. A origem de Maria vai com as outras era referida à mãe de Dom João VI, a rainha Dona Maria I. Ela era doida. Ela sofria das faculdades mentais. E de vez em quando tinha duas outras Maria. Ela era Maria e tinha mais duas Maria. Maria não sei de quê, Maria não sei de quê. E as outras duas também, o juiz era pouco. Aí saía as duas Maria com a doida pelo meio da rua. Aí dizia, lá vai Maria com as outras. Pois tem pastor, irmão, que anda com essas Marias por aí afora. Glória a Deus. Tem pastor que é Maria, vai com as três doidas. Glória a Jesus. Irmão, não vá na onda não, irmão. Não acompanhe não. Não mude não. Faça do jeito que o seu pastor faz aqui na sede. Estou já terminando, viu? Faça do jeito que o seu pastor faz aqui na sede. Não vá aprender por aí afora, mudar a doutrina, mudar a liturgia, mudar os costumes da igreja, para tentar ser agradável, para tentar ser um pastor moderno, para tentar ser um pastor. Rapaz, olha, ali está crescendo, eu vou fazer daquele jeito. Ali está cheio, eu vou fazer daquele jeito. Maria vai. Não vá na onda não, irmão, vá não. Não dá certo. Não dá, olha, não vá não. Aqui em Palmares, aconteceu uma coisa interessante nos anos 60. Um homem foi, eu já terminar com essa fala. Um homem foi dar ré num caminhão Ford, antigo. Aí uma senhora toda bem vestida, toda bem trajada, com a bolsa, toda de brinco, toda paramentada. Aí ficou, gentilmente, disse, venha. E o homem vendo pelo retrovisor e foi na onda daquela mulher. Venha, ô meu irmão, tinha um carro atrás. Quando ela disse, venha, ele foi. Glória a Jesus. Aí, a mulher, ele disse, meu Deus, o que é? Quando olhou, viu quando a mulher fez, saiu. Aí juntou gente, meu amigo, como é que o senhor fez uma coisa dessa? O senhor não estava vendo, não? Estava aquela senhora ali, venha, e olhando para ela e fui. Meu amigo, aquilo é uma doida que tem aqui em Palmares, glória a Deus. Pois o infeliz foi na onda da doida. Acabou com tudo. Tem pastor que está indo na onda da doida. Vamos pintar tudo de preto. Que é a moda. Igreja preta. É assim ou não é, meus irmãos? E já tem a Assembleia de Deus acompanhando a doida. Está tudo pintado de preto. Porque diz que a moda atrai, fica mais atraente, fica mais bonito. Os jovens, apaga a luz. E diz que mexe mais com as emoções. Diz que mexe com as emoções. Fica todo mundo... Venha, Juliano, venha. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 81991265849. CT Adalp,
contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.